Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, que sempre dá o que falar. A relação entre liberdade religiosa e aquele princípio da laicidade do Estado, sabe? Super relevante, né? E a gente vai focar especialmente no que acontece dentro das escolas públicas aqui no Brasil. Exato. A gente se baseou em vários materiais, artigos, até a transcrição de um vídeo, tudo girando em torno de um caso específico, mas que tocou em pontos bem maiores. Um caso que serve quase como um microcosmo de debates bem mais amplos. Isso. A ideia aqui é tentar desempacotar as diferentes visões sobre o que rolou numa escola, lá em Curitiba, e, com isso, entender melhor essas tensões, né? Sobre qual é o papel da religião no espaço público brasileiro, ok? Vamos desempacotar isso. É interessante porque mostra como algo que parecia local, né, uma situação escolar, de repente acende um debate nacional. E que debate! Envolvendo política, direito, visões totalmente diferentes sobre o que são direitos fundamentais. Pois é. E o que eu acho fascinante é que esse caso específico ele funciona quase como uma janela, sabe? Para a gente olhar para questões históricas, conceituais, bem mais profundas sobre como as crenças convivem ou não convivem tão bem assim no Brasil. Você falou em convivência. Aquela ideia de paz religiosa brasileira talvez seja mais complexa do que parece, né? Com certeza. Acabar forçando a gente a questionar essa imagem. Historicamente, sempre existiu uma certa hierarquia, né? E esse incidente na escola, de um jeito meio inesperado, expõe essas dinâmicas sociais que, olha, vão muito além dos muros da escola. Certo. Então vamos ao caso que iniciou tudo isso. A gente está falando do Samuel Proença de Souza. Ele é aluno do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, lá em Curitiba. Certo. E o que aconteceu exatamente com ele? Basicamente, ele foi impedido pela direção da escola. Os nomes que aparecem nos documentos são os diretores Juliano e Márcio Roberto Lopes. Impedido de continuar fazendo os encontros com colegas no intervalo. Encontros para quê? Aí depende de quem conta. Quem apoia o Samuel diz que era para compartilhar a fé, evangelizar mesmo. Mas é curioso que a própria escola, num registro inicial, descreveu como uma conversa sobre escolhas na vida. Essa diferença na descrição já indica que a coisa não era tão simples, né? E essa decisão da escola foi só uma conversa informal? Não. Foi bem formalizado. Tem até registro em ata de ocorrência, a número 70225. E a justificativa da direção foi em cima de 2 pontos principais. Quais foram? Primeiro, o princípio da laicidade do Estado. Argumentaram que a escola pública tem que ser neutra, né? E segundo, a preocupação de não causar desconforto, constrangimento para outros alunos de outras crenças ou sem crença nenhuma. Faz sentido. Do ponto de vista da gestão escolar, pensar nisso. Sim. E um detalhe que está na ata é que, naquele momento da conversa com a direção, tanto Samuel quanto a responsável por ele teriam concordado em parar com os encontros. Interessante esse ponto do acordo inicial. Mas vamos analisar essa justificativa da laicidade. O que ela significa na prática? É o ponto central, né? O princípio da laicidade, constitucionalmente falando, significa que o Estado brasileiro não tem religião oficial. Ele deve ser neutro, sem favorecer nem prejudicar nenhuma crença ou mesmo a ausência de crença. Ok, neutralidade. Isso e a preocupação com o ambiente escolar acolhedor para todo mundo também é um argumento válido, claro. Só que a reação a essa decisão da escola foi imediata e bem forte. Imagino. Grupos de apoio, políticos... Exato. Eles argumentaram que proibir o Samuel feria direitos constitucionais básicos, liberdade religiosa e liberdade de expressão. E aí, claro, surge a pergunta inevitável: quais os limites desses direitos dentro da escola pública? Essa é a questão crucial. Onde termina um direito e começa, talvez, a necessidade de proteger o espaço comum? E aqui é onde fica realmente interessante. Os argumentos de quem defendeu Samuel foram bem diretos. Primeiro, disseram que os encontros eram voluntários, ninguém era forçado a ir. Ok, voluntário. Segundo, que a intenção era positiva, compartilhar fé e esperança. E sobre essa coisa do desconforto, eles rebateram forte. Como assim? Disseram que
isso de desconforto é muito subjetivo, muito frágil para limitar um direito fundamental. Argumentaram até que a escola deveria ser justamente o lugar onde se aprende a conviver com a diferença, não a fugir dela. É um ponto de vista forte. A escola como espaço de aprendizado da tolerância, mesmo quando há discordância. Exatamente. E essa linha de laicidade não é silêncio não ficou só em Curitiba, né? Não mesmo. A gente vê nas fontes que teve caso parecido em outros lugares. Sim, o exemplo citado é o do vereador Hamilton Sosimayer, lá em Porto Alegre. Ele defendeu uma posição muito parecida num caso similar por lá. Diz que proibir aluno de se reunir voluntariamente no intervalo para atividade religiosa é uma leitura errada da laicidade. Então, para ele, a liberdade religiosa precisa ser vivida na prática, não só no papel. Isso. Não adianta estar na lei se na hora H não pode, né? E nesse choque de interpretações, a forma de argumentar, a retórica usada, foi bem pensada, né? Uma das análises que a gente viu destaca um vídeo de um pastor, Fernando Santos. Ah, sim, o vídeo que usou o nome da escola, né? Foi isso. Isso mesmo. Ele pegou o nome, Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, e usou isso de forma muito eficaz. Criando um paradoxo, uma ironia. Exatamente. Ele contrapôs o nome São Paulo Apóstolo, que é um ícone da evangelização cristã, com a atitude da escola de proibir um aluno de fazer algo parecido, compartilhar a fé. Entendi. Do ponto de vista legal, o nome da escola não muda nada, né? A escola pública é laica hoje. Legalmente não muda. Muitas escolas têm nomes religiosos por causa da história, de terem sido confessionais antes. Mas como ferramenta de comunicação para o público dele, essa comparação é muito forte. Sugere uma incoerência quase, uma hipocrisia da escola. É uma ferramenta retórica poderosa, sem dúvida. E ele usou outros argumentos também. Ele falou da ideia de tratamento desigual. Questionou. Porque pode falar de futebol, de política, de qualquer outra coisa no intervalo, mas falar da palavra de Deus vira problema. Essa comparação é frequente nesse tipo de debate. Sim, e alimenta a percepção de que existe uma restrição específica contra a expressão religiosa cristã. E ele foi bem pragmático, conectou isso à necessidade de representação política. Citou a importância da bancada evangélica para defender direitos que eles sentem que estão ameaçados. E essa sensação de direitos ameaçados teve eco político no Paraná, né? E como? O caso ganhou muita projeção. O vice-prefeito de Curitiba na época, Paulo Eduardo Martins, que é conhecido por posições mais conservadoras, fez questão de encontrar o Samuel. Ah, ele se envolveu diretamente? Sim, elogiou publicamente a coragem, a fé do estudante e se posicionou sobre a laicidade de forma bem firme. E qual foi a leitura dele? Da laicidade? Esse parece ser o centro da discórdia. O Martins disse que a laicidade seria exatamente a garantia do exercício da liberdade religiosa, não a sua supressão. Essa interpretação é o X da questão. Ninguém nega que o Estado é laico. A briga é sobre o que isso significa na prática. Se a laicidade protege a expressão de todos ou se exige um espaço limpo de religião. Exatamente. Ela é um escudo que protege todo mundo para ter e expressar sua crença ou não ter nenhuma, desde que respeite o outro. Ou ela é uma barreira que exige que o espaço comum, como a escola, fique livre de manifestação religiosa para evitar conflito ou proselitismo. São visões bem diferentes do mesmo princípio. E outros políticos seguiram essa linha. Sim, o deputado estadual Alexandre Amaro também foi bem enfático. Classificou a atitude da escola como inconstitucional, citando o artigo 5º da Constituição das Liberdades Individuais. Certo. Liberdade de crença, de expressão. Isso. E ele usou uma comparação que, olha, deu o que falar. Que comparação foi essa? Ele contrapôs a proibição da atividade do Samuel com uma suposta tolerância da escola com outras coisas. Tipo, chegou a falar de jovens usando drogas. Nossa, pesado. Muito. Independentemente de ser verdade ou não essa outra parte, o objetivo retórico é claro: pintar a decisão sobre Samuel como uma injustiça gritante, quase perseguição religiosa, para chocar e mobilizar. E essa mobilização não ficou só no discurso, virou ação concreta, né? Projetos de lei. Exato. Essa reação forte gerou frutos legislativos rapidinho. O deputado Alexandre Amaro, junto com a vereadora Mary Martins, apresentou projetos de lei, ou PL 8712-2025. Onde?
só no Estado. Não tanto na Assembleia Legislativa do Paraná quanto na Câmara Municipal de Curitiba. A intenção era muito clara: proibir que escolas, públicas ou privadas, impeçam alunos de promoverem atividades religiosas voluntárias nos intervalos. Queriam criar uma proteção legal específica para isso. Isso se conecta direto com aquele caso de Porto Alegre que você mencionou, do vereador Susmayer. Perfeitamente. Lá em Porto Alegre, o Susmayer também apresentou um projeto parecido, o PL 2732/2005. Ele até deu um nome: intervalo bíblico. O objetivo era o mesmo: garantir por lei municipal o direito dos alunos de expressarem a fé voluntariamente nos intervalos, com respeito mútuo. Interessante ver essa movimentação quase simultânea em cidades diferentes. Sugere uma articulação, talvez. Pode ser uma articulação, ou, no mínimo, uma pendência política buscando blindar legalmente essa prática de evangelização voluntária entre estudantes. Além da política, as fontes trazem análises mais, digamos, jurídicas sobre o caso. Trazem sim. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, publicou um parecer técnico bem detalhado sobre esse episódio lá do Colégio São Paulo Apóstolo. E a posição deles foi bem crítica à escola. E qual foi o argumento principal do IBDR? Eles classificaram a proibição como uma violação grave de direitos humanos fundamentais, principalmente liberdade religiosa e liberdade de expressão. O ponto central deles é: atividades religiosas organizadas pelos próprios alunos, se forem voluntárias, sem dinheiro público e sem participação de funcionário em horário de trabalho, são manifestações legítimas dessas liberdades. Então, na visão do IBDR, deveriam ser permitidas e protegidas. Exatamente. Não só permitidas, mas protegidas pela lei brasileira. Mas e o argumento da laicidade que a escola usou? Como o IBDR lidou com isso? Eles foram direto nesse ponto, fazendo uma distinção que eles acham crucial: a diferença entre laicidade e laicismo. Essa distinção aparece em outras fontes também. Ok, qual a diferença para eles? Para eles, a laicidade é o princípio constitucional da neutralidade do Estado. É vista como algo positivo, que garante a liberdade e a convivência de todas as crenças e também da falta de crença. É um princípio de inclusão, de proteção da diversidade. Certo, essa é a laicidade. E o laicismo? O que seria? O laicismo, nessa visão do IBDR e de outros grupos que usam o termo, seria uma postura ideológica. Não se contentaria com a neutralidade, mas buscaria ativamente tirar a religião do espaço público, confinando ela só ao privado. Entendi a distinção teórica, mas é importante notar: muitas vezes no debate público, esse termo laicismo é usado com uma carga bem negativa por alguns grupos religiosos. Usam para rotular e criticar qualquer medida de neutralidade do Estado que não lhes dê privilégios ou que limite alguma prática religiosa no espaço público. Então, para o IBDR, a escola aplicou a laicidade de forma distorcida, quase como se fosse esse tal laicismo. Exatamente. Na leitura deles, usar a laicidade para proibir uma manifestação de fé voluntária e pacífica, como a do Samuel, seria desvirtuar o propósito original da laicidade. Seria transformar a neutralidade em uma espécie de hostilidade disfarçada à religião. O argumento seria: se não atrapalha a aula, não força ninguém, deveria poder, como qualquer outra conversa no intervalo. Basicamente isso. Proibir especificamente a conversa religiosa seria, nessa visão, discriminatório. E essa distinção laicidade-laicismo e o uso dela é um ponto-chave, né? Muito chave. Uma das fontes até ressalta como essa diferenciação pode ser instrumentalizada. Quando você chama a neutralidade estatal, laicidade, de laicismo opressor, você mobiliza sua base, transforma uma discussão sobre limites num espaço comum e em um suposto ataque à fé, em perseguição. Isso ajuda a conseguir apoio político e a avançar certas agendas. É uma batalha de narrativas bem clara. Considerando tudo isso, como a gente conecta o caso Samuel e essa discussão toda com a realidade mais ampla do Brasil, historicamente falando? Tem uma análise que traz uma perspectiva histórica muito boa. Sugere que a tal paz religiosa brasileira talvez nunca tenha sido tão pacífica assim. Como assim? Era uma paz baseada numa longa hegemonia cultural e simbólica,
Primeiro do catolicismo, mais recentemente também do cristianismo evangélico, religiões minoritárias, tipo as de matriz africana, ou mesmo gente sem religião, historicamente foram marginalizadas, tiveram sua presença no espaço público limitada, invisibilizada. A paz, nesse sentido, existia porque uma visão dominava e não era tão desafiada publicamente. E isso estaria mudando agora. Por isso esses conflitos ficam mais visíveis. Tudo indica que sim. Com mais diversidade religiosa, com a secularização avançando, aquela hierarquia antiga está sendo mais questionada. Conflitos como o do Samuel ficam mais visíveis porque grupos diferentes agora reivindicam com mais força seu direito de existir e se expressar no espaço público, incluindo a escola. Então, talvez o Brasil esteja só começando a lidar de verdade com a complexidade de construir uma laicidade que seja neutra e igual para todos na prática. É uma possibilidade forte. Estamos talvez aprendendo a lidar com essa pluralidade de forma mais explícita. Faz sentido. E isso nos traz de volta para a tensão central que esse caso ilustra tão bem. Sim, é uma tensão clara entre dois valores importantes, ambos protegidos pela Constituição. De um lado, a liberdade individual, de consciência, de crença, de expressão religiosa, que para muitos inclui o direito de compartilhar a fé voluntariamente. E do outro lado? Do outro lado, o dever da escola pública, como instituição do Estado laico, de garantir um ambiente neutro, seguro, acolhedor para absolutamente todos os alunos, não importa a crença ou filosofia de vida deles. E o desafio é equilibrar esses dois pratos no dia a dia da escola. A laicidade em jogo. Ela é um escudo que protege a livre manifestação de todas as fés e da falta de fé, desde que seja respeitosa e não invada o direito do outro. Ou ela funciona como uma barreira que exige restringir manifestações religiosas no espaço comum para evitar proselitismo, conflito ou aquele desconforto que a direção da escola mencionou. As propostas de lei no Paraná e em Porto Alegre são tentativas de resolver essa ambiguidade, buscando garantir na lei o espaço para a expressão religiosa voluntária dos alunos. Ok, então só para a gente recapitular nossa análise. Começamos com o caso do Samuel Proença de Souza, impedido de fazer encontros de evangelização no intervalo lá em Curitiba. Vimos a justificativa da escola, laicidade, ambiente inclusivo. Analisamos as reações, violação de direitos, mobilização política, os projetos de lei. Exploramos a retórica usada, como a ironia com o nome da escola, a questão do tratamento desigual. Vimos a análise jurídica do IBDR, defendendo a legitimidade dos encontros e criticando a aplicação da laicidade pela escola, trazendo a distinção laicidade versus laicismo. E, por fim, situamos tudo isso no contexto histórico da diversidade religiosa crescente no Brasil e do questionamento da antiga paz religiosa. Exato. E todo esse quadro complexo nos deixa com uma reflexão final, que é bem prática, na verdade. Que seria? Se a gente assume a premissa, defendida pelo IBDR e pelos projetos de lei, de que a laicidade deve sim proteger a expressão religiosa voluntária e respeitosa, como se faz isso no dia a dia das escolas? Escolas tão diversas como as nossas. É a pergunta de 1 milhão, né? Onde? Exatamente. A gente traça a linha entre a liberdade de expressão de um aluno e o direito do outro a um espaço que seja neutro, confortável, ainda mais falando de temas tão íntimos como crença e valores. É a questão que fica em aberto, né? Como garantir que o respeito mútuo entre todas as visões de mundo, religiosas, não religiosas, possam conviver de forma harmônica com a liberdade de cada um expressar sua fé voluntariamente na escola. Principalmente entre jovens, né? Naquele espaço do intervalo que é tão compartilhado e às vezes tão carregado. Uma questão sem resposta fácil que com certeza vai continuar desafiando educadores, legisladores e, bom, a sociedade inteira.